Quero cumprimentar e agradecer a presença do senhor José Ricardo aqui em nossa comissão. Também agradecer a presença do doutor Getúlio, que está aqui acompanhando o senhor José Ricardo. O senhor José Ricardo o senhor foi conselheiro do CARF, onde ocupou a vice-presidência da primeira turma ordinária, da primeira Câmara, da primeira sessão de julgamento e tinha assento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. É um dos sócios do escritório de advocacia que leva o seu nome, J.R. Silva Advogados e Associados, onde atua outros 2 ex-conselheiros do CARF, a senhora a doutora Adriana Oliveira e Ribeiro, que já esteve aqui na CPI, e Eivanice Canário da Silva, irmã do senhor José Ricardo, é isso? Atuou em parceria com Paulo Roberto Cortes, que também esteve já nesta CPI, de quem foi sócio em várias empresas, todas objeto de investigação. Como é de praxe aqui da nossa comissão e dos nossos trabalhos, senhor José Ricardo, nós temos concedido a palavra de início aos nossos depoentes, para falar sobre o CARF, sobre o funcionamento do CARF, o que os nossos depoentes acham que estava certo dentro do CARF, o que estava errado dentro do CARF. E isso tem colaborado bastante com os trabalhos desta CPI. Portanto, eu pergunto ao senhor, se o senhor quer fazer uso da palavra e nos falar um pouco sobre a atuação do senhor dentro do CARF e como funcionava o CARF, algumas rádio peão que existia dentro do CARF, dizendo que havia alguns julgamentos sob suspeito. O que o senhor poderia falar para nós sobre o CARF? O senhor quer fazer uso da palavra? Alô? Pois não, senhor presidente, excelentíssima relatora, senhores senadores, demais presentes. Eu vou fazer aqui umas breves palavras sobre uma pequena exposição sobre a minha trajetória e a atuação no CARF, se me for permitido. Eu sou José Ricardo da Silva, economista e advogado, especializado em direito tributário. Atuei como conselheiro do CARF no período de abril de 2007 a janeiro de 2014, indicado na forma da lei pela Confederação Nacional do Comércio. O direito tributário é, no meu caso, além de vocação, uma herança de família. Como a comunidade jurídica reconhece, meu pai, Eivani Silva, é uma referência no direito tributário em nosso país. Muitas das leis aprovadas nesta casa tiveram a sua participação direta nos anos em que serviu ao país como auditor da Receita Federal e nos vários cargos que desempenhou, inclusive o de secretário adjunto da própria Receita Federal. Nosso escritório de advocacia é uma continuidade do escritório que meu pai constituiu após ter se aposentado do serviço público e que, pelo seu indiscutível saber jurídico, se tornou um dos mais requisitados. Tive, além da faculdade e dos cursos de especialização, uma verdadeira universidade em casa. E esse conhecimento, aliado ao alto nível que conseguimos formar, manteve o nosso escritório entre os principais na área do direito tributário em todo o país. O que se comprova, como é de conhecimento desta comissão, pela nossa selecionada carteira de clientes. A condição de estar à frente de um dos principais escritórios tributários, graças a Deus,
me deu as condições de realizar o desejo do meu pai e meu, de atuar de forma ainda mais direta na promoção da justiça tributária. Pleiteei, com meu currículo em mãos, uma indicação para me tornar conselheiro do CARF, sem remuneração, porque assim a lei determinava. Há aqueles que questionam como é possível alguém se predispor a assumir tal função sem receber remuneração. Em primeiro lugar, no caso do CARF, conforme as regras então vigentes, se ninguém se predispusesse a assumir o cargo sem remuneração, simplesmente a perspectiva dos contribuintes não estariam representadas naquele colegiado, enquanto que o Estado, com seus bem remunerados auditores, seria o único presente. Em segundo lugar, exatamente por ser um advogado, digamos, já bem-sucedido no meu ofício, pude me permitir a dar a minha contribuição, chegando inclusive a utilizar a estrutura do meu escritório para auxiliar nessa tarefa. Estou aqui nessa CPI por conta de ter meu nome relacionado numa investigação sobre possíveis irregularidades no CARF. Tenho, obviamente, acompanhado os trabalhos dessa CPI, assim como as notícias divulgadas pela imprensa, e, do meu ponto de vista, identifico equívocos graves aqui relacionados. Por exemplo, tanto a imprensa quanto esta CPI usam com muita facilidade a expressão sonegação em relação às empresas sob investigação. Em verdade, tal afirmação é improcedente, pelo menos para a maioria dessas empresas, já que nos seus balanços e auditorias contam os valores apurados nos seus exercícios sobre os quais os auditores formularam os autos de infração e aplicaram as multas. O que essas empresas não concordam, e têm pelas leis deste país total direito em assim proceder, são os critérios ou os valores arbitrados pelos agentes da Receita. Por isso, recorrem ao CARF. Afirma-se também que o CARF só existe no Brasil, quando, em verdade, em praticamente todos os países há órgãos semelhantes, pelo menos em todos os países onde vige um Estado democrático de direito, constituído como alternativa para o contribuinte recorrer contra possíveis abusos cometidos pela estrutura fiscal. Falam que o CARF foi criado em 2009. Em verdade, ele existe desde 1924, há 91 anos. Apenas tinha denominação de Conselho de Contribuintes. Reclama-se pelo fato do contribuinte, ao ter seu recurso negado pelo CARF, ter o direito de recorrer à justiça, enquanto o Estado não. Ora, o CARF é um colegiado pertencente ao Ministério da Fazenda, ou seja, pertencente ao próprio Estado. Como o Estado pode recorrer à justiça contra uma decisão tomada por ele próprio? Acha-se estranho uma empresa ter sofrido um auto de infração de 200 milhões e, no final, apesar de todo o rigor com que se julga no CARF, ter recebido uma multa de 1 milhão. Mas, em momento algum, se considera a possibilidade do contrário, uma empresa dever 1 milhão e a estrutura fiscal querer que ela pague 200 milhões. Num caso tal ao qual que aconteceu com a Ford, por exemplo. Condena-se advogados como eu aceitarem assumir função de conselheiro sem remuneração, o que em qualquer lugar do mundo seria uma ação elogiada. Mas ninguém se refere aos economistas, contabilistas que lá estão na mesma condição. Também não se fala do fato dos auditores terem, além do salário, pelo menos até há pouco tempo, vantagens em seus vencimentos, gratificações estabelecidas pela quantidade de autos de infração que lavravam. Ou seja, bastaria multar, em tese,
para poder ter alguma gratificação nos seus salários. Acusam o CARF de reduzir os valores das multas aplicadas, quando, em verdade, o órgão apenas discute o mérito da autuação. Após o julgamento, o processo retorna à Receita Federal e esta, sim, vai apurar o verdadeiro valor, com o mérito correto aplicado ao caso. Pergunta-se a determinado conselheiro: mas o senhor não foi eleito ou indicado representante do Estado, do fisco ou dos contribuintes? Como, então, votou contra quem o colocou lá? Equívoco gravíssimo. Tal ocorre também nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, que tem entre os seus ministros indicações do Ministério Público, dos advogados, ou seja, representando a sociedade civil, que tem, ao assumir a cadeira do CARF, nenhum conselheiro está imbuído de representar A ou B, e sim o compromisso de fazer justiça tributária. O que se pretende, tanto nos tribunais, no STF, quanto no CARF, não é criar torcidas organizadas, não é criar torcidas organizadas num time de um lado ou outro, onde um vence e o outro perde. Não é isso, mas levar para o colegiado a perspectiva dos segmentos da sociedade. Bem, senhor presidente, senhores senadores, além desses equívocos que, em minha opinião, dificultam o perfeito conhecimento dos fatos, apesar dos insistentes pedidos dos meus advogados, até hoje não me foi dado conhecimento ou completo conhecimento de informações que consideramos essenciais, tanto no inquérito quanto nesta CPI. Sendo assim, não me é possível ter plenas condições para me defender e, por estratégia definida pelos meus advogados, evoco aqui o direito constitucional emanado desta Casa para me silenciar, me colocando inteiramente à disposição para que, em outra oportunidade, quando eu e meus advogados tivermos acesso a toda a documentação requerida, responder a qualquer indagação que me seja formulada. Obrigado, senhor presidente. Era essa. Obrigado, senhor José Ricardo. Eu não quis interromper a fala do senhor, mas quando Vossa Senhoria disse que a CPI está trabalhando de forma equivocada, não foi para isso que nós convocamos o senhor aqui, não é? Não foi para chamar a atenção da nossa CPI. O senhor se lembra, antes de passar a palavra à nossa relatora, de uma degravação que a Polícia Federal, com o Ministério Público das Zelotes, deflagrou com o ex-sócio do senhor, o Paulo Cortez, e o outro conselheiro, Nelson Malman, que disseram que dentro do CARF só pagava impostos os pequeninos, os grandões não pagavam impostos. O senhor se lembra dessa degravação? Dessa fala do ex-sócio do senhor Cortez com Malman, o senhor lembra? Presidente, sobre as degravações, sobre as degravações, documentos do inquérito, a gente tem parte de acesso, eu não tenho acesso. E, por orientação dos meus advogados, eu não vou fazer manifestação sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu vou passar a palavra à nossa relatora, Vanessa Graziotin, mas é sabido aqui pelo inquérito que hoje se encontra em poder de todos os nossos membros aqui desta comissão, que Vossa Excelência fez parte de dezenas de julgamentos dentro do CARF, aonde houve êxito nesses julgamentos milionários e até bilionários. Sempre a JR estava presente nesses julgamentos.
Eu passo a palavra, então, para a senadora Vanessa Graziadin. Muito obrigada, presidente. Antes de me dirigir ao depoente, eu quero, senhor José Ricardo, eu quero fazer algumas observações. Eu acho que a gente tem que procurar prestar mais atenção, muitas vezes, no conteúdo do que na forma. Porque, senador Pimentel, eu sou daquelas que prestam muito mais atenção no conteúdo do que na forma, porque eu acho que, às vezes, de uma forma muito pacífica, muito delicada até, a agressão vem muito forte. E o senhor me desculpe, senhor José Ricardo, o senhor, até agora, a única coisa que o senhor fez foi agredir a CPI. O senhor me desculpe. O senhor agrediu todos os parlamentares brasileiros quando o senhor agrediu uma CPI. Primeiro, o senhor sabe perfeitamente para o que é que o senhor foi convocado aqui. Nós não lhe chamamos aqui por uma sessão de audiência pública para ouvir a sua opinião em relação ao funcionamento do CARF. Portanto, o senhor não podia chegar aqui e dizer que a CPI se equivoca, porque não sabe o que significa a sonegação, porque não compreende o CARF, que é a melhor coisa do mundo. O senhor me desculpe. Quem está faltando com respeito para com o Parlamento brasileiro e para com o Parlamento e para com a sociedade brasileira é Vossa Senhoria. Mas isso também não me estranha. Isso também não me estranha, senhor José Ricardo. Porque, da forma como o senhor falou, e veja, o senhor está aqui portando uma liminar para ter o direito de ficar calado. Eu acho que seria muito mais correto, muito mais justo, senador Cássio, na condição em que ele se encontra, ele ter chegado aqui e dizer, olha, tem uma liminar e não vou falar absolutamente nada. Isso seria muito mais respeitoso de Vossa Senhoria. Mas Vossa Senhoria não fez, não. Vossa Senhoria está tentando utilizar isso aqui como palco, sabe para quê? Para a sua defesa. Para a sua defesa. Aí levanta a história da sua família. Levanta a história do seu escritório. O senhor falou do seu escritório. Do estudo que o senhor tem e da dedicação de toda uma vida, familiar inclusive, para com o sistema tributário brasileiro. Mas o senhor não veio aqui dizer que, além desse seu escritório, o senhor é proprietário de mais 10 empresas. O senhor devia ter dito isso, falado por que mesmo que o senhor tem uma agropecuária, TF, comércio de frutas e cereais. O seu lado não é só o tributário, não. O senhor é proprietário da empresa TF, comércio de frutas e cereais, Fertiva, participações empresariais, agropecuária, terra fértil. O senhor podia ter falado, mas o senhor não falou. Ou seja, o senhor usa isso como palco para a sua defesa, mas não quer responder absolutamente nada. É o direito que o senhor tem. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Mas o Estado democrático de direito requer que as pessoas respeitem uns aos outros. Vossa Senhoria chega aqui e diz, olha, eu estou lá prestando um serviço para o Estado brasileiro, não estou ganhando nada. Mas eu tenho que dizer, como que uma pessoa cumpre uma função pública sem ganhar nada para ajudar o Estado, mas paga verdadeiras fortunas para que outros elaborem o seu voto, tira o dinheiro do próprio bolso para pagar para outros elaborar o seu voto? Senhor Ricardo, quem é o senhor Cortez? O senhor podia dizer perante essa CPI? Quem é o senhor Cortez? Senadora, primeiro... Paulo Roberto Cortez. Pois bem. Primeiro, a senhora fez uma série de considerações eu não sobre o que eu disse. Não estou pedindo para o senhor fazer nenhuma observação sobre as minhas observações. Eu não estou lhe pedindo isso. Eu lhe fiz uma pergunta. Quem é o senhor Paulo Roberto Cortez? Eu conheço o senhor Paulo Roberto Cortez, e sobre quem ele é, o que faz, as relações, isso faz parte de um inquérito, e pela orientação dos meus advogados, eu não vou me manifestar sobre isso. O senhor Paulo Roberto Cortez, como senhor conselheiro do CARF, ele entrou contra o senhor na justiça, com processo contra o senhor? Todos esses fatos, eventuais fatos e tal, fazem parte do processo, e pela linha de defesa adotada pelos meus advogados, eu vou, mais uma vez, repito, vou invocar o direito constitucional emanado desta Casa, dentro do Estado democrático de direito, de não me manifestar sobre isso agora. Presidente, quero fazer uma última observação. A pessoa que está aqui como depoente,
que, repito, não foi convidada para discutir conosco questão do modelo do contencioso administrativo, judiciário, disse que acha um grande equívoco esta CPI estranhar o fato de que multas, processos que envolvem 200 milhões tenham se transformado em R$1 milhão e que isso é muito natural, pode ser. Eu também concordo, acho que é natural, presidente. O que não é natural, senadores, é que em casos que envolvem 200 milhões de reais, de fato, multas pagas em apenas 900 mil reais. Mas pagamentos para escritórios jurídicos, empresas de consultoria, muitos de sua propriedade. 50 milhões, senador Cássio, isso não é natural. É isso que nós temos que investigar. E é para isso que o senhor foi chamado. Então, eu lhe faço uma proposta, igualzinho eu fiz à pessoa que lhe antecedeu aqui. Nós sugerimos fazer uma sessão secreta, reservada com Vossa Senhoria, para que possamos fazer todas as perguntas e o senhor responder os questionamentos que nós temos. Porque nós não queremos palco. Eu não sou daquelas que acho correto trancafiar uma pessoa durante 4 meses para arrancar uma confissão. Isso também não respeita o Estado Democrático de Direito, muito menos constranger quem quer que seja. O senhor aceita a nossa proposta? Senhora relatora, isso é uma prerrogativa de ser secreta ou não a sessão, é uma prerrogativa da comissão. Ela pode fazer a deliberação do presidente e dos membros da comissão. Eu estou aqui exercendo o meu direito de ficar calado, emanado da Constituição, no artigo 5º. Então, secreto ou não, quer dizer, eu estou aqui nessa condição. Na secreta, o senhor ficaria calado ou... Neste momento, eu vou, pela orientação dos meus advogados, eu vou exercer esse direito. Há uma série de acusações e uma série de elementos nesse processo. A senhora mesmo disse aqui vários deles, ou opinião ou dado que está no inquérito, que nós não temos conhecimento. E eu, como aqui investigado, inquirido, vejo que os meus advogados estão corretos em orientar que, neste momento, usar o direito constitucional de ficar calado, até que se tenha um conhecimento exato do que é que eu vou ser, se vou ser, do que estou sendo acusado. O que o senhor sabe é muito grave. Aliás, tudo começou com o senhor, né? Tudo começou exatamente com o senhor. Exatamente, o senhor é o centro de absolutamente tudo. Presidente, eu não tenho mais nada que perguntar. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao senador José Pimentel, a nossa relatora fez uma pergunta ao senhor. Eu acho que faltou esclarecimento para mim. Se nós fizéssemos um convite ao senhor para uma outra data, doutor José Ricardo, o senhor vir aqui numa sessão secreta e colaborar com a CPI, o senhor toparia vir numa outra data? Olha, presidente, obviamente que, eu repito, a comissão tem a prerrogativa de convocar e eu estou aqui à disposição para cumprir qualquer data. Nós estamos querendo fazer um acordo com o senhor. O que eu vou dizer é o seguinte, eu vou exercer o meu direito constitucional de não manifestar sobre procedimentos que estão no inquérito, o objeto dessa CPI. Então, esse convite secreto, então o senhor não aceitaria ele, não? Não, né? Senhor. Ok. Aqui, senador Cássio, a coisa não é mole, não. Não é mole. Como a senadora relatou, o senhor José Ricardo, que chegou aqui agora, com toda a petulância de dizer que essa CPI está no caminho errado, isso para um senador da República, para um plenário de vários senadores. Eu sou um principiante, mas Vossa Excelência tem uma história brilhante aí, nossa senadora, senador Pimentel, que eu não canso de dizer e de elogiar a experiência e a contribuição que ele tem nos dado aqui. Aqui, senador Cássio, nós estamos mexendo com a quadrilha da mais alta competência e extremamente qualificada e articulada. Aqui não tem neném, não. O senador Pimentel, inclusive, leu
uma degravação de um julgamento de Goiás, onde eles tratavam com o pessoal do CARF como um jogo de futebol, né? E que um dia antes do julgamento já tinha o placar do julgamento, que era 4-2. Aqui tudo começou, e eu ratifico, com o escritório do senhor José Ricardo. Aqui nós temos dezenas de degravações, e-mails, de transferência de milhões e milhões para essas duas empresas, que é a JR e a SBR. Milhões, aqui nós estamos falando de 28 milhões, 40 milhões. Então aqui não é fácil, aqui é difícil, é uma experiência que eu estou tendo, que eu vou levar para o resto da minha vida, que é assumir a presidência desta CPI, que eu volto a afirmar. A Lava Jato é fichinha perto do que foi desviado de dinheiro do povo do CARF. Agora, nós entramos, então, com a PEC, mudando todo o formato desse CARF, e nós conversamos com o presidente Renan, esperamos que muito rápido essa PEC seja aprovada, onde acaba com essa história dessa paridade, né? O senhor Zé Ricardo, ele prestava serviço gratuitamente, olha que coisa linda, né? Eu até perguntei a ele se ele toparia prestar serviço gratuitamente na PAI. Ele e tantos outros advogados, né? Então, a coisa aqui não é fácil.